Uma feliz tarde para você. O ex-secretário de Saúde e de Planejamento da Paraíba, Valdson Souza, preso na 7ª fase da Operação Calvário, no denominado juízo final, ele teve habeas corpus negado ontem pela ministra Laurita Vaz, que é do Superior Tribunal de Justiça. Com isso, Valdson Souza continua recolhido na penitenciária média de Mangabeira, à disposição da Justiça, onde também se encontra o ex-procurador-geral do Estado, Gilberto Carneiro da Gama. Coriolano Coutinho, irmão do ex-governador Ricardo Coutinho, teve habeas corpus negado, recorreu ao Supremo. O mesmo caminho deve ser seguido por Valdson e Gilberto Carneiro. Vai cair nas mãos de Gilmar Mendes. Eu sou Paulo Roberto, estou na Itararé e o Ponto a Ponto está começando. E o governo federal anunciou que o financiamento estudantil no país, o antigo crédito educativo, hoje FIES, será totalmente reformulado. Uma das mudanças já aprovadas pelo comitê gestor desse programa é que essa situação passará a exigir nota mínima de 400 pontos na redação do Exame Nacional de Ensino Médio, Enem. Agora, se você não zerasse a prova, tirasse 1, já teria direito ao financiamento, não mais terá. E, além disso, a partir do ano de 2021, um programa poderá ter uma redução na oferta de vagas financiadas. Hoje são cerca de 110, 120 mil, o governo pretende reduzir para 54 mil. Mas continua valendo a regra de nota média mínima de 400 pontos, exatamente 450 pontos, para que as provas objetivas, para que o aluno, o candidato, tendo essa nota nas provas objetivas, possa ter direito também ao dinheiro. E o governo ainda estabeleceu que vai ficar mais difícil mudar de curso. Alguém, às vezes, entra num curso, depois pula para a medicina, sai mudando para um curso que considera melhor, mas isso vai ficar mais difícil dentro de cada instituição de ensino. Para que sejam transferidos, os estudantes que sejam beneficiados com o programa, eles precisam ter, então, resultado igual ou superior à nota de corte do curso que esteja desejando. Então, vai ficar mais difícil. É uma forma que o governo está cobrando para que as pessoas estudem mais, terem, então, melhores notas. Cada um de nós costuma fazer uma espécie de balanço a cada final de ano. É sempre assim na nossa vida, nos negócios, na atuação. Uma avaliação do que foi feito no espaço de tempo que termina e também uma certa projeção, um planejamento daquilo que nós desejamos para a etapa da vida que vai começar. O nosso convidado de hoje, o empresário José Arthur Melo de Almeida, o Arthur Bolinha, presidente da CDL Campina Grande, naturalmente que vai fazer uma espécie de balanço conosco nessa tarde. Boa tarde, Arthur. Boa tarde, Paulo. É um prazer renovado voltar ao seu programa. Tudo em paz? Graças a Deus. Dá para dizer que a roda da nossa economia começou a girar com um pouquinho mais de velocidade nesse fim de ano? Veja só, no segundo semestre, a gente já percebeu que houve uma pequena recuperação. No Nordeste, mais tímida, porque a dependência da economia na região Nordeste do poder público é maior. Então, você tem uma economia mais atrelada a investimento. Os maiores empregadores são os governos estaduais e municipais, né? Então, você tem uma dependência maior do poder público e o poder público hoje vive ainda uma crise orçamentária muito forte, sem capacidade de investimento. Então, no Nordeste, a gente percebeu que o ritmo é menor. Mas na região Sudeste, principalmente, onde você tem a atividade econômica privada muito mais forte, na verdade, ela é predominante, do ponto de vista de investimento, da ativação da economia, então você percebe que a reação ela aconteceu de uma forma um pouco mais efetiva. Nesse último trimestre, especificamente, nós tivemos outubro e novembro já dando sinais de recuperação. Dezembro, os números que está se demonstrando aí também, de um modo geral, no país, é de crescimento. Acredito eu que no Nordeste vai ser um crescimento menor, mas deverá haver crescimento, o que, de certa forma, já projeta uma perspectiva melhor para o ano que vem. Anima, não é? Anima. Não é uma projeção que deve se ter assim de oba-oba, de euforia. Você tem que se ter um pouco de cautela, claro, mas assim, a confiança, a retomada da confiança na economia começa a ser uma realidade. Você acha que essa liberação do FGTS, apesar de ser dinheirinho pouco, ajudou de algum modo? Contribuiu, Paulo, contribui. Paulo, qualquer dinheiro que possa circular, fomenta alguma coisa, não tenha dúvida. Porque as pessoas que normalmente recebem, esse 13º do Bolsa Família,
e essa liberação do FGTS, as pessoas que recebem, eles gastam 100% desse valor em consumo. Porque eles, em via de regra, eles têm um déficit de consumo represado tão grande, uma demanda de consumo represado, que imediatamente vai para o consumo. Tudo tem vontade, sai comprando. Enquanto o dinheiro está ali... Pronto, Campina Grande, por exemplo, no dia 23, na segunda-feira, agora de Natal, o centro parecia que estava distribuindo dinheiro. Era um formigueiro, mano. De tanta gente. Fazia muito tempo que eu não tinha visto tanta gente no centro. E tudo com sacola, tudo com compra. Perfeitamente. Então, assim, aquelas lojas que trabalham com artigos mais populares, elas tiveram um dezembro muito interessante. Então, essa estagnação que o país viveu, essa paradeira, como Boris Casoy costuma dizer, a tendência é que modifique um pouco. Desde que a agenda de reforma ela continue avançando. Não é? Porque o Brasil venceu uma etapa muito importante, que foi a reforma da Previdência. A partir do próximo ano a gente já começa a colher um pouco os frutos disso. Você acha que os resultados vêm? Vem, não tenha dúvida não. E aí, somado a isso, você tem duas reformas importantes. A reforma do tamanho do Estado, né? Que é a reforma administrativa para tentar mudar... Desinchar essa máquina, né? Desinchar e mudar uma série de referências. Por exemplo, a forma como é hoje concebida a estabilidade do serviço público, eu acho que tem que ser revisto. Obviamente precisa dar certa garantia, mas precisa ser revisto. E outra coisa, eu não consigo entender como é que hoje, por exemplo, a informática nos possibilita tirar certidões em casa. Você faz uma série de coisas em casa, então não precisa mais de gente com a repartição para fazer aquilo. Excesso de burocracia, você termina impedindo com que as coisas avancem na velocidade que... O presidente extinguiu aí quase 30 mil cargos, né? Perfeitamente. Então, assim, diminuir esse tamanho da máquina pública, né? E, somado a isso, uma reforma tributária. Necessário. Eu acho que com esse tripé, o Brasil está pronto para crescer. Uma pequena pausa, é a última sexta-feira de 2019. A gente está conversando com o empresário José Arthur Almeida, Arthur Bolinha, pré-candidato a prefeito de Campina Grande, presidente da CDL Municipal, veio bater um papo conosco aqui. A gente volta já já. O último presente deste ano da graça de 2019. A Petrobras informou ontem que o gás de cozinha sofrerá um aumento de 5% no repasse às distribuidoras a partir de hoje, sexta-feira. A mudança vale para o produto nas áreas residencial, comercial e industrial, vendido nos botijões que nós conhecemos, de 13 quilos para as casas e até de 90 quilos para restaurantes, hospitais e hotéis. O último reajuste do GLP nas refinarias da Petrobras ocorreu no dia 25 de novembro. Na última semana, a Petrobras elevou também o preço do óleo diesel em suas refinarias em 3%. Por enquanto, o preço da gasolina não foi alterado e o significado desse aumento, que é considerado pequeno no gás, vai ser R$ 2,50, R$ 3,00 no botijão que a gente compra por aqui. Fala-se que a inflação está dominada, mas a dona de casa que está nos vendo agora diz, mas o gás vai aumentar de novo, como é que não tem inflação? É difícil explicar, não é, Arthur? Guardei com a água. A água. E aqui tem um mosquito que, Reginaldo, vez por outra, esse mosquito passa e perturba o nosso trabalho. Veja só. Desculpa. Porque são vários componentes
para você dar o resultado final da inflação. Não é uma coisa só, né? Não. É uma média das coisas. A cesta básica, né? A cesta básica, ela... Eu perdi a voz. Mas a voz volta. A cesta básica, ela é composta basicamente por insumos que muitas vezes determinadas questões não compõem a cesta básica. Não estão ali. E talvez não apareçam no cálculo de uma forma... Por exemplo, carne está gastar, mas tem muitas coisas que aumentam que não está dentro do cálculo da cesta básica. Não entra, né? Nós temos dois índices de medir preço. Existe o IPCA, tá certo? E o GPM, que é o geral de preço, IPCA. Então, a inflação propriamente dita está em cima do IPCA. Então, o IPCA é pegar a cesta básica. Já o índice geral de preço... Esse engloba muito mais coisas. Reajuste de aluguéis, shopping, por exemplo, ele só pega o IGPM. Teve um aumento agora, né? Pega o IGPM. Aí, às vezes, Paulo, a inflação está dando 3,5%, como é o caso, o IGPM dá 9% às vezes. Então, por isso tem um problema muito sério de quem tem loja em shopping, porque o reajuste dos aluguéis do shopping... O custo de uma loja no sempre é muito maior do que a inflação oficial. Porque ele pega tudo. É como aeroporto, né? Por exemplo, carro novo, aumentou o carro. Não entra no cálculo da inflação, mas no IGPM entra. No aeroporto, um saco de pipoca, para quem não sabe, R$20. É um absurdo, né? É um absurdo. Agora, o sujeito que está ali com o carrinho de pipoca, ele paga uma taxa absurda, hoje, talvez. Os aeroportos, de um modo geral, a maior lucratividade dos aeroportos, não do mundo, não é no Brasil só, não. Eles ganham muito mais em cima do shopping do que propriamente do valor por passageiro. Do que a taxa de embarque e tal. Por exemplo. Então, é muito mais rentável o que ele recebe, enquanto shopping, né? Tudo é muito caro em aeroporto. Tudo é muito caro, né? Reginaldo disse que pediu uma coxinha no aeroporto de Bahia, R$10 uma coxinha. Quer dizer, é muito caro, porque você vai atrás do valor daquele ponto. É completamente fora do que um ponto daquele em um local convencional, seguramente a pessoa estava pagando. A gente conversava aqui no intervalo sobre as reformas. A reforma trabalhista deu algum resultado? Deu, Paulo. Sindicalistas dizem que não. Não, é porque isso é questão de discurso. Veja só, a reforma trabalhista, ela estabilizou a queda, né? Você vinha numa queda muito acentuada. Desemprego. Então, quando a reforma entrou, ele estabilizou a queda. E agora começou a ter um processo de retomada do crescimento. Porque a reforma trabalhista... ela não entrou em questões de direito algum, não mexeu em direito de ninguém. Onde foi que a reforma trabalhista teve o maior efeito? Diminuiu muito a questão das demandas judiciais. Flexibilizou as relações, né? Ficou menos tensa, né? Ela permitiu, por exemplo, que houvesse a figura do acordo, que não existia. Claro. Quer dizer, você se separa da sua mulher de um casamento de 50 anos, mediante um acordo, e você não poderia sair de uma empresa mediante um acordo. É um negócio que não existia. Ou você tinha que ser demitido, ou tinha que pedir demissão, ou um ajustar a causa. Quer dizer, era uma relação necessariamente para levar conflitante. A um clima de conflito, perfeitamente. Então, essa reforma, ela atuou aí. E essa extensão que houve refletiu na diminuição significativa da quantidade de reclamações trabalhistas que existia. Porque qual era o grande receio de uma empresa, por exemplo, investir no Brasil? Você investir no Brasil, reforma. Aí você faz uma rescisão com um determinado trabalhador, paga tudo direitinho. Com 2 anos, o cara vai lá e demanda. Como é que você vai jogar isso no seu cálculo? Como é que você vai adivinhar que isso vai acontecer? Agora, eu não estou falando de uma empresa que tenha 2 ou 3 funcionários, não. Vamos considerar uma empresa que tenha 2, 3, 4, 5 mil, 10 mil funcionários. Imagina que isso repercute no seu custo. Então, isso acontecia demais. Então, hoje, com essa reforma, né, o trabalhador, se ele demandar contra uma empresa, alegando aquilo que ele não tem direito, ele tem a sucumbência, ele tem o ônus da sucumbência. Então, ele passa a reclamar, em via de regra, em cima daquilo que, de fato, ele acredita que ele teria direito. Então, isso fez com que houvesse uma redução, e isso foi muito importante para recuperar do setor empresarial a vontade e a capacidade de investir. Eu já estive dos 2 lados do balcão. Eu fui comerciário muito tempo e depois fui bodegueiro. Quer dizer, eu fui empregado muito tempo, depois fui empregador, sei como é que se dá a coisa de um lado e do outro. Quem fica só de um lado do balcão não tem noção de como a coisa acontece. As pessoas ainda reclamam por trabalhar no feriado,
fazer uma horinha extra, ficar meia hora a mais, ou não? Reclama, mas depende muito do profissional, né? Assim, o profissional que é comprometido, né? Ele sabe que quanto mais ele entregar, mais ele vai receber. Ele vai receber. Às vezes, mesmo quando aquela empresa que ele trabalha, Paulo, não tem a capacidade de reconhecer... Por um motivo ou por outro, né? Tá certo? Mas o mercado reconhece. Alguém vai perceber. Não, o mercado reconhece, não tem jeito. Eu nunca vi um grande profissional passar muito tempo desempregado. Eu não conheço. Não sobra. Pelo contrário, mesmo diante de toda a recessão, havia disputa nisso aí. Entendeu? Então, assim, é preciso que as pessoas entendam disso. Eu digo sempre, nós somos, cada pessoa tem mesmo sem ter, mas nós somos um CNPJ. Sim. Então, a gente é a empresa da gente mesmo. Não é? Então, se você souber se vender bem, se você for uma pessoa comprometida, se você entregar sempre algo mais, do ponto de vista daquilo que muitas vezes se espera, você passa a ser desejado e você passa a ser imprescindível. Quando você passa a ser imprescindível dentro de uma corporação, né, isso é um diferencial assim, profissional, claro, total. Passa a fazer parte daquela então, a empresa começa a depender de você. Isso é muito importante para um profissional. Então, assim, mas isso, cara, a pessoa tem que ter isso como pensamento. Quem tem isso, né, quem não age com um pensamento sindicalista, tá certo? Que é o que atrapalha muita gente, né? Dizendo, não, eu vou trabalhar para... Não, você trabalha para você, amigo. Agora, se a empresa, aquela empresa que você está trabalhando, não tiver a capacidade de reconhecer, não se preocupe. O mercado vai reconhecer. É verdade. Pensa no negócio justo é o tal do mercado. É verdade. Eu dou esse testemunho aqui porque, como eu disse, eu fui balconista, eu fui comerciante, eu fui faxineiro de loja, depois cheguei à gerência. Por quê? Perseverei. Eu não reclamava quando o patrão dizia, vamos trabalhar dia de finados. Aí a maioria dizia, mas aqui não vende vela, aqui não vende flores, o que é que eu venho fazer aqui? Eu ia. Aí, o que é que você chama? Babão. Tem essa coisa. Está babando o dono e tal. Mas a recompensa vem. A gente volta já já, não sai daí. O prazo para requerer a isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o conhecido IPVA do exercício 2020, está terminando hoje, que é o último dia útil do ano nas repartições públicas estaduais. Os cidadãos paraibanos devem procurar uma das repartições fiscais da Secretaria de Estado da Receita, que são as antigas recebedorias de rendas ou as antigas coletorias estaduais, para pedir, para solicitar essa isenção. As categorias como taxistas, portadores de deficiência física, visual, mental, os autistas, veículos que sejam cadastrados no Ministério do Turismo na qualidade de transporte turístico, os motociclistas e os motoboys com motos de até 150 cilindradas precisam requerer a isenção, como eu disse, até o último dia útil do ano anterior para gozar do direito no ano vindouro. Tem gente que nem sabe que tem direito a isso. E para requerer a isenção, basta levar o documento de identidade com o CPF e fazer o protocolo na repartição fiscal. Tem muita coisa boa nesse país que às vezes as pessoas não sabem. Ou porque é mal divulgado,
né, porque não há interesse em divulgar. Essa isenção do IPVA é uma coisa. As pessoas que têm isenção têm direito à isenção também do IPVA. É só requerer. É verdade, eu mesmo não sabia, não. Interessante. Arthur, vamos falar um pouco sobre política nesse último bloco? Fica à vontade. Está disposto mesmo a ser candidato? Candidato, pré-candidato no caso, né? Pré-candidato, somos sim. Pré-candidato você é, né? Está disposto a se candidatar. PSL fica nele? Fica. Independente de qualquer coisa? Essa decisão já tá definida, né? O partido que me recebeu muito bem aqui, Paulo, o partido dos poucos partidos hoje que se mantiveram independente, a grupo político A ou grupo político B aqui, na Paraíba, especialmente Campina Grande, foi o PSL. Quando eu fui convidado a ir para o PSL, muita gente achou que eu estava indo para o PSL porque era o partido do presidente Bolsonaro. A ideia que passou foi Não, eu estava indo para o PSL porque o PSL era um partido independente, nem estava atrelado à estrutura do governo do Estado, nem muito menos ao governo municipal. Porque quase todos os partidos orbitam em torno do município, orbitam em torno do Estado. O PSL era um dos poucos, ou um dos únicos partidos efetivamente independentes, que estava a ser isso. Então, foi exatamente isso que me atraiu, né, para ir ao partido. Porque, se porventura hoje, por exemplo, o PSL tomasse a decisão de dizer, não, Bolinha, eu não vou lhe dar legenda, você não é mais candidato, eu iria ser candidato por qual partido? Não tem. Todos estão atrelados ou à prefeitura ou ao governo do Estado. Ou algum grupo, né, que está... Então, e aí? Né? Às vezes o cara... Você advoga a tese da candidatura independente sem partido? Total. Até porque eu sou um crítico, né, do sistema partidário do Brasil, porque a gente vive uns verdadeiros cartórios eleitorais. Os partidos têm dono, literalmente tem dono. É um patrimônio do... Tem gente que vive disso, inclusive. Muita gente. E agora, com o aumento do fundo partidário e agora com a criação do fundo eleitoral, né, porque antes só existia o fundo partidário, que eles turbinaram. E agora criaram o fundo eleitoral, que antes não existia. Então, agora é que ser dono de um partido passou a ser algo extremamente interessante. É uma empresa, onde só faz... Perfeitamente. Então, isso é muito ruim, né? Então, pessoas que têm um perfil de independente como eu, terminam sofrendo muito quando quer se candidatar, que você fica dependendo disso aí. Aqui eu tive a sorte, né, de um gesto de muita nobreza do presidente estadual, o deputado Juliano Leme, de me ceder, né, a legenda para que a gente pudesse disputar aqui, construir e dar a Campina Grande uma alternativa a esse grupo, a essa gangorra política que a cidade vive. Do contrário, não teria como eu ser candidato. Eu não posso deixar de perguntá-lo sobre essa situação que a gente está vivendo aí, com essas denúncias de pessoas que a gente nunca esperava que se envolvesse em qualquer tipo de coisa errada, estarem nessa situação. Eu particularmente, eu fiquei muito decepcionado, né, e surpreso e decepcionado ao mesmo tempo, com o que veio à tona nessas operações, né, e mais recentemente, que tomou uma dimensão maior, essa Calvário. Na minha conta, Ricardo era um cara assim, fechado, chato e tal, tinha feito um bom governo, mas eu nunca imaginei que o governo dele tivesse tão enlameado por corrupção como se vê à tona. Uma grande decepção eu tive, de verdade, Paulo. Não esperava de forma nenhuma que isso acontecesse. Você vê condições de Ricardo disputar um cargo para o ano, por exemplo? Não, de forma nenhuma. Tem mais? Não. As provas são irrefutáveis. Aniquilado politicamente. Não, ali são irrefutáveis. Eu acho que uma condenação ali é só uma questão de tempo. Eu acho que ele será, inclusive, preso novamente acho que no máximo, até março, Ricardo deverá estar preso novamente, porque as denúncias são muito fortes. Você veja que os outros que não estão acima dele, ele em tese o chefe, né, pelo menos é o que as denúncias traz, continuam presos, foram negados os habeas corpus. Ele teve a sorte, ou conveniências de ter o habeas corpus concedido, mas, inevitavelmente, ele tinha, né, todo o comando sobre aquilo que acontecia. Para mim é decepção, porque Ricardo... Não transparecia isso para ninguém. Não, pelo contrário. Paulo, o último contato que eu tive com o Ricardo, pessoal, assim, eu fui almoçar com o Ricardo em 2015, num restaurante aqui em Campina Grande. E, na ocasião, ele tinha 2 secretários de Estado para discutir as eleições em Campina Grande em 2016. Eu defendendo candidatura independente em 2016, dizendo que Campina precisava ter uma alternativa, né, ao grupo do Rego e Cunha Lima. Terminou o almoço e tal.
chegou a conta, cada um puxou seu cartão e pagou. Eu fiquei surpreso. A gente é acostumado. Eu até saí comentando com os amigos. Casa Civil bancava tudo, banqueiros, tudo. Era tudo. aquela em todos os governos, em todos. Né? E, quer dizer, eu vivi essa situação também, que ele um dia me chamou para almoçar e foi desse mesmo jeito. Não, você não surpreendia? Sim. Quer dizer, o cara que cuidava dessa coisa menor, como é que você ia imaginar que o cara ia estar no tamanho, né, de um lamaçal de corrupção que foi desvendado, né? E eu acho que vai se aprofundar e vai vir muito mais coisas, tanto a nível de Estado quanto a nível municipal, viu, Paulo? Arthur, muito obrigado, viu, por ter vindo ao programa várias vezes esse ano. Acho que é sempre bom a gente conversar. Não, ideia, sempre que eu tenho a oportunidade... Numa conversa dessa, a gente bota as pessoas para refletir, pensar. E aí a nossa missão já estará cumprida. Com certeza. Paulo, quero agradecer a você e desejar a você e a todos que nos assistiram um 2020 de muita paz, muita saúde, né? Acima de tudo, paz e saúde. E que os nossos sonhos possam se realizar, se não em tudo, mas em grande parte. Obrigado, Arthur. Dê um abraço, dona Maílson, também. Muito obrigado. Última de hoje, ainda restam 4 dias de 2019. 4 dias que, para alguns, representam 4 anos pela situação que esse povo está vivendo. O Ponto a Ponto se despede, a gente volta segunda-feira, quando terminar o meio-dia na Itararé. Fale com a nossa produção nesse endereço aí, sugira temas que nós possamos abordar no programa. Múltiplas plataformas digitais transmitem a nossa programação para você assistir de onde estiver e como quiser. E as notas divulgadas aqui vão para o blog do Paulo Roberto, esse aí, camisa10.net.br. O Jornal da Cultura, primeira edição, está chegando. Boa tarde para você. Forte abraço e até segunda.